Bom dia, pessoal. Tô só aguardando a nossa convidada entrar na nossa live para adicionar ela no nosso bate-papo. A conversa de hoje vai ser super legal. Vai ser com uma design de interiores. E ela já está entrando na nossa live. Vamos esperar só alguns minutinhos. Quem preferir assistir pelo YouTube, nós também vamos estar transmitindo por lá, tá? É só acessar o link aqui no nosso perfil. Na nossa biografia tá lá o link da MVTV. Então vocês acessam o link e assistem pelo YouTube se vocês preferirem. O papo de hoje vai ser sobre tendências de móveis para 2021. Então vamos esperar a Grazi acessar a nossa live. E bom dia a todos que já estão entrando, que já estão se juntando a nós. Daqui a alguns minutinhos a Grazi vai estar aqui conosco. Para quem não segue o perfil da Grazi, é o Construindo Minha Casa Clean. É super legal, tem bastante conteúdo sobre decoração. Vou enviar o convite para Grazi. Sejam bem-vindos todos vocês que estão acessando a nossa live. Em alguns minutinhos, a Grazi vai estar conosco. Eu já convidei ela para acessar o nosso bate-papo. Os conteúdos da Grazi são super legais aqui no Instagram. Ela está sempre trazendo dicas de decoração de móveis. Então, o papo de hoje, com certeza, vai trazer muito conteúdo legal para vocês. Vou chamar mais uma vez a Grazi aqui, para ela aceitar a nossa solicitação. Ela já está entrando na nossa live. Vamos esperar. E pessoal, lembrando para quem está chegando agora, quem preferir assistir pelo YouTube, nós estamos transmitindo por lá também. É só acessar o link na nossa bio, que é o link da MVTV, e aí vocês podem assistir por lá. Vamos esperar a Grazi. Bom dia, Grazi. Oi. Tudo bem? Bom dia. Tudo certinho por aí? Tudo bem contigo? Tudo bem. Você está conseguindo me ouvir bem? Sim, e você? Tô te ouvindo bem. Que bom. Bom ter você Que bom. aqui hoje. A gente ficou muito feliz de você aceitar o nosso convite. É muito legal porque eu tenho certeza que você vai trazer muito conteúdo relevante para todo mundo que segue a gente aqui no Instagram. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui para ajudar esse pessoal aí com muitas dicas e tendências aí de decoração e móveis. É isso aí. Então, pessoal, vou começar apresentando a Grazi para vocês. A Grazi é designer de interiores. Ela também tem o perfil do Minha Casa Clean aqui no Instagram, um perfil que já tem mais de 100 mil seguidores. Ela também posta vídeos no YouTube, está sempre trazendo vários conteúdos sobre decoração, imóveis. Então, para quem ainda não, ela aproveita conteúdo legal lá. Inclusive, tá te perguntando como surgiu essa paixão pelo designer de interiores, como que surgiu o perfil Construindo Minha Casa Clean. Então, em 2006, em 2012, eu comecei a construir a minha casa e eu não entendia nada de arquitetura nem decoração, nada, porque eu vinha de outro ramo, né? Eu sou graduada em comércio exterior e na época eu fazia direito. Então não tinha nada a ver com esse ramo, né? E daí, atrás de inspirações, eu fui para a internet para buscar ajuda, né? Para escolher, definir. Porque na época o arquiteto ele não tinha especialização, né, em interiores, então ele só fez o projeto mesmo de arquitetura. E eu precisava, né? Isso já faz 8 anos, precisava de inspiração. Então eu comecei a procurar muita coisa no Google e não encontrava. E ali foi que eu criei o blog, né? E como a arquitetura da minha casa era clean, com muitos vidros, muitas janelas, eu pensei, ela é uma casa clean.
Então eu coloquei o nome do blog, Construindo Minha Casa Clean. Então eu entrei para esse blog, eu criei ele em janeiro de 2013, ainda quando estava na fundação da casa. E ali eu comecei a publicar muitas fotos de toda a construção, né? Do alicerce ao telhado e depois para os interiores. E daí, nesse meio tempo, eu vi que ainda o blog era algo que não tinha muito YouTube, né? As pessoas não tinham um canal e o blog ainda estava bastante em alta. E tinha muita gente construindo que tinha blog, então eu trocava muita ideia com quem já estava construindo, né? Pessoas que não eram da área, mas a gente trocava experiência. Olha, não coloca tal pedra porque não vai dar certo, não coloca tal piso porque esse risco, esse mancha, eu já coloquei. E daí eu comecei a pesquisar e comecei a fazer muitas postagens no blog, milhares de postagens, na verdade, porque conforme eu ia pesquisando para minha casa, eu ia publicando ali no blog. E daí eu sei que em meio ano de blog tinha um acesso incrível. Mais de 1,5 milhão de acessos por mês na página do blog. Tipo, muita coisa. Se fosse no canal do YouTube, nossa, teria sido incrível. Só que eu nem tinha criado o canal nessa época. E daí eu comecei a gostar, né? Comecei a me inspirar e gostar muito. Eu me apaixonei pelo ramo da decoração. Eu fiz um curso de decoração, um curso básico. Porque como eu escrevia demais, pesquisava demais, eu era já, né, uma profissional autodidata ali, né? Não tinha uma formação, mas de tanto pesquisar, entrar em contato com profissionais, com pessoas que estavam, né, no ramo, eu entendia muito. Então eu fiz esse curso para ter uma noção melhor de decoração, entender melhor sobre paleta de cores, né? Coisas assim mais básicas. E eu comecei até a prestar consultoria na época, né? Isso em 2013 eu fiz o blog, depois passou acho que uns 2 anos mais ou menos daí, né? Eu comecei a trabalhar, mas assim, porque era muita pergunta, era muita gente no blog, e daí eu criei o canal do YouTube, fui pro Instagram, né? Desde aquela época, só que era bem raso, mas eu focava só no blog. E daí começou a desenvolver as mídias sociais, né? Depois dessa época. E eu nunca deixei, né, de atualizar o blog, de muita coisa assim. E daí depois, com o passar do tempo, eu fui fazer um curso de designer de interiores, né? Realmente daí, porque daí eu gostei, eu queria aprofundar, eu queria entender de planta baixa, de projetos e entrar nessa parte, que foi quando eu entrei para a área do design mesmo, né? E comecei a prestar consultoria com projeto 3D, para as pessoas entenderem melhor, conseguir, né? Entender melhor para também passar melhores informações nos meus canais. Então, já faz muitos anos que eu estou trabalhando nessa área de decoração, né? Na verdade, desde 2013. Incrível, a gente percebe que realmente é uma história de muita paixão, né? Muito legal ver como, na verdade, o design foi escolhendo e não você escolheu o design, né? Foi indo tão. É verdade, eu nunca imaginava, nunca. Até às vezes, assim, quando eu estava no ensino médio, né, a gente precisava definir qual vestibular ia fazer, que eu fiz no caso direito, depois eu tranquei, fui fazer comércio exterior, daí, né, até eu tentava outros. Até eu pensava em fazer medicina na federal, tipo, uma área totalmente fora, né? Como é muito difícil, eu acabei desistindo e fui para a área, né, do comércio exterior, porque eu trabalhei em empresa, em escritório. E tudo agregou, né? Mas assim, na área da decoração nunca imaginei. E realmente é o que eu gosto, porque tu tem que ter paixão de falar de um assunto diariamente, né? Tratar com pessoas, entrar na casa delas, mesmo que online, né? Através das fotos e entender o gosto daquela pessoa para ajudar ela a ter um lar mais confortável, bonito e um ambiente, né? Funcional. Então, tem que realmente ter paixão para conseguir diariamente estar se atualizando nesse ramo que está super em alta. Ai, que legal. Olha só a Selma comentando que você foi a inspiração dela para construir a casa dela. Muito legal ver esse feedback, né? Ai, muito obrigada pelo carinho. É isso que anima a gente, sabe? E isso que me animou, na verdade, desde o início do blog. Porque as pessoas olhavam ali as minhas inspirações e as dicas e começavam a aplicar também nas suas casas. Então, muita gente no decorrer desse tempo disse, sabe? E eu não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com isso, né? Nos primeiros anos de blog. Então, foi tudo por paixão mesmo, né? Porque eu nem trabalhava com isso. E as pessoas diziam, ó, Grazi, eu consegui construir minha casa praticamente se inspirando no blog, com as fotos que tu colocava ali de outras casas, da tua casa, das tuas escolhas. E então isso me motivou, sabe? Muito. Ai, que legal.
Então, eu também queria trazer o nosso papo para esse contexto atual, né, que a gente está vivendo, essa questão do coronavírus, já é nosso segundo ano de pandemia, e isso afeta todas as áreas, né? Então, eu queria saber de que maneira que o coronavírus ele afetou essa parte do design de interiores, se agora existe alguma influência de todo esse contexto que a gente está vivendo na parte de decoração, de móveis, se os móveis mais vendidos em 2021 vão ter alguma influência do que a gente viveu no último ano. Então, eu queria saber isso de você. Sim, infelizmente a gente está nessa pandemia, né? Mas graças a Deus a gente está aqui com saúde, né? Em primeiro lugar. E as pessoas que estão, né, dentro das suas casas, que muita gente saiu, né, da empresa, não pôde mais trabalhar, né, dentro da empresa onde trabalhava, precisou ir para dentro de casa. E assim ela precisou, digamos, atualizar, né, a sua casa para poder ter mais conforto e também funcionalidade para o trabalho remoto. Então, o ramo da construção, por todas as pesquisas que a gente faz e vê, ele cresceu demais nessa época de pandemia, desde o ano passado. Inclusive, aqui ao redor da minha casa estão em construção. Tem uma construção aqui do lado, outra aqui na frente. Tá um barulhão. Eu não sei se você chegou a escutar as batidas. Sim, mas é porque cresceu realmente, né? Tanto que as lojas do ramo de construção passaram a ser um ramo essencial, né? Não fechou. Porque a casa é tudo, né? Se estraga alguma coisa, por exemplo, uma parte elétrica, parte hidráulica, necessita, né? Então esse ramo está muito em alta e cresceu mais ainda na época de pandemia. Inclusive o ramo também mobiliário dos móveis e o ramo da decoração, porque as pessoas precisam deixar o seu lar mais confortável. Como as pessoas às vezes não passavam muito tempo em casa, às vezes ficava aquele ambiente assim, meio de qualquer jeito, né? Porque a pessoa passava o dia inteiro fora. Mas agora, passando muitas horas dentro de casa e às vezes tendo que conciliar as crianças com o estudo, o seu trabalho ali, né, no escritório dentro de casa, então precisou focar nessa parte para conseguir ter os mobiliários certos, um cantinho certo para o trabalho, para conseguir também deixar assim o lar mais aconchegante, mais bonito e também assim um espaço. Geralmente agora muitas pessoas começaram a trabalhar com a internet, né, divulgar o seu trabalho, seja o ramo que for, mas começaram, né, a divulgar nas lives, no Instagram, Facebook, e precisaram ter também um cantinho, um cenário para fazer essas imagens. Então também focaram nisso, né, para conseguir decorar uma parede, por exemplo, no quarto. Às vezes a pessoa não focava muito em colocar uma cabeceira, um papel de parede. Agora, para ter um cenário de fundo no vídeo, ela já focou, foi atrás disso. Também um móvel mais funcional na sala, para ficar mais aconchegante, né? Também para o seu trabalho remoto, uma mesa, uma cadeira, algo que precisava e não tinha antes. Então, tudo isso, as pessoas focaram muito mais agora nessa época de pandemia, que às vezes era batido, as pessoas quase não ficavam em casa. E falando em trabalho remoto, que dica que você daria para quem quer montar um cantinho de home office em casa? Então, se o espaço é pequeno, às vezes a pessoa não tem um quarto sobrando na casa para montar aquele espaço enorme ou aquele espaço bem interessante. Mas é possível em pequenos cantinhos da casa você colocar, nem que seja uma prateleira móvel que tu consegue erguer e baixar, servindo de mesa, né? De apoio para te apoiar ali o teu computador, para te apoiar o teu celular para fazer uma live. O interessante é sempre usar um cantinho da casa que seja mais calmo, mais silencioso, para não atrapalhar sua concentração no trabalho. E também você pode assim usar, por exemplo, colocar a tua mesa de trabalho voltada para uma janela, para você ter muita iluminação, né, natural durante o dia. E, claro, cuidando para a iluminação da janela também não influenciar na tela do computador. Então, tem que ficar de frente para essa janela. Mas evita ficar numa mesa, num canto, voltado para uma parede, porque isso se torna muito entediante, isso se torna também, assim, tipo, muito ruim, porque tu fica muito fechada, isolada ali. Tu precisa ter uma visão da rua. Então, se for possível, coloca essa tua mesa de trabalho voltada para uma janela. E também uma mesa bacana, que tenha uma altura, né,
de acordo com o seu tamanho. Se você é uma pessoa muito alta, procura personalizar essa mesa ou comprar já numa altura maior. Se você é baixinho, menor, para ficar confortável, para também ter essa ergonomia, para você não ficar com dores na coluna, não ficar com problemas. A cadeira, você compra uma cadeira que tenha a altura, o tamanho certo para o seu peso, para a sua altura, para os seus pés ficar bem apoiados no chão enquanto você usa essa cadeira de escritório. Então, você tem que se atentar a isso. Na parte da decoração, invista, às vezes, num papel adesivo, não é um papel de parede, às vezes torna caro, a pessoa não está tendo condições de investir, então um papel adesivado, que vai ter a mesma aparência. Inclusive, esse papel que eu tenho aqui atrás, ele é um papel de parede adesivo. Então, ele é adesivado, é super fácil, só remove a parte de trás, coloca na parede. Então, às vezes, a pessoa quer mudar o cenário, se torna até mais acessível para trocar. Já tem até na internet para vender, né? Papéis de parede em rolos, papel adesivado de 20, 30 reais o rolinho. Antes era 100 reais. Então, como a procura está grande, às vezes também, né? O valor está ficando mais acessível para as pessoas adquirir. Monta um cenário legal, monta um ambiente aconchegante, coloca uma plantinha, uma flor na sua mesa de trabalho, use cores claras para deixar mais calmo, mais aconchegante, invista, né, nessa parte. Ai, que legal. Essas dicas realmente fazem muita diferença. Ano passado, que eu fiquei um período em home office, queria ter escutado isso para poder o tempo todo. E também nessa questão de como o nosso olhar mudou em relação à nossa casa nesse momento da pandemia. Na penúltima edição da Móveis de Valor, nós abordamos a questão da varanda. A varanda é uma parte da casa que as pessoas antes não davam muita atenção, não prestavam muita atenção, mas agora, com a pandemia, com a quarentena, todo mundo mais fechado, eles passaram a olhar mais, né, para a varanda, para essa parte da casa que é mais arejada, que te dá uma sensação melhor de sair, né? E aí eu gostaria de saber quais dicas, né, melhora esse ambiente mais aconchegante, mais moderno. Então, Gabi, na varanda, geralmente a varanda ficava mais isolada, né? Se a pessoa não usava muito uma varanda, digamos, gourmet para fazer o seu churrasco no final de semana com a família, com os amigos, ela ficava mais isolada. E em apartamentos, né, que a maioria das pessoas vive em apartamentos às vezes pequenos, a varanda é bem pequenininha, a ideia é integrar essa varanda com a tua sala, porque assim tu consegue abrir aquela porta, janela da sala e integrar. Então, se a sua varanda é fechada, com vidros, algo assim, que não vai entrar chuva, você consegue colocar um mobiliário até que combine com a sala, né? Para ser uma extensão da sala, tipo um sofá, as mesinhas ali lateral para te apoiar as tuas coisas, um puff. Consegue fazer bem assim estratégico esse ambiente para ele integrar com a sala e parecer uma amplitude da sala. Então, vai aumentar a tua sala, que é pequena também. E também é legal investir em plantas, né? Porque hoje em dia a tendência é muitas plantas verdes para trazer a natureza, a vida para dentro de casa. Isso deixa a gente mais feliz, deixa a gente mais vivo, né? Torna mais aconchegante a decoração. Então, se é pequena a tua varanda, invista num painel com jardim vertical, né? Coloca uma treliça, os vasinhos de flores ou de plantas da sua preferência, né? Escolhe as plantas certas, se tem muito sol na varanda, tem plantas que resistem tranquilamente ao sol, flores são mais delicadas, então precisam de sombra. E também assim um tapete, se a sua varanda é aberta, por exemplo, ela vai ter sol, ela vai ter chuva. Você consegue usar também mobiliários para área externa, que não vai prejudicar, né? Que é com madeira tratada, ou é de plástico, ou é de algum outro material, né? Que não vai ter problema nenhum com a ação do sol e da chuva, né? Como o Vime, muitos outros materiais assim. Então você pode colocar poltrona, colocar mesa nessa varanda, inclusive fazer o seu cantinho de trabalho remoto, o seu home office na varanda, escolher ali uma parede, como é aberta, né, a lateral da varanda, então tu pode apoiar a tua mesa na parede, porque tu vai ter a tua vista toda lateral. Então não vai ficar aquela coisa isolada, né, dentro de casa. E você pode montar ali um cenário também bem legal para fazer os seus vídeos, para divulgar a sua loja, para divulgar o seu trabalho. Então, você consegue transformar essa varanda num escritório, numa extensão da sala. Basta usar esses mobiliários, né, que combine com o seu estilo, com o estilo da casa.
e colocar também cores, assim, varanda precisa de cores, porque é vida. Então fica muito legal fazer uma paleta de cores, por exemplo, o laranja com verde, o azul, colocar essas cores mais vivas, mais vibrantes na decoração, almofadas com tecido às vezes impermeável, né? Você pode colocar no sofá da varanda, almofadas coloridas, laranja, azul, verde, amarelo, mesclar as cores da sua preferência, um lilás, um roxo, então vai trazer aquela vida, vai dar aquele destaque, inclusive dentro de casa também, né, na sala. Então isso é muito interessante. Outro assunto que eu acho legal da gente conversar é a questão da decoração, da ambientação das lojas de móveis. A gente tem percebido que faz muita diferença uma boa ambientação, uma boa decoração e aumenta até o fechamento de vendas de muitas lojas. Você ter esse ambiente mais aconchegante, né? Não simplesmente um colchão com plástico em cima que não acolha a pessoa, né? Então eu queria saber quais dicas que você daria de decoração de loja, de ambientação de loja para 2021, quais itens colocar em vitrine e de que maneira ambientar essa loja. Então, nas pesquisas, nas buscas que a gente faz aí, a gente sabe que uma vitrine, né, de uma loja, ela contribui até 70% para o fechamento de uma venda. Porque a vitrine, né, vai ser essa capa da loja, o que ela vai te oferecer. Então, se a vitrine, o vitrinismo, né, que se chama, tiver uma decoração legal, vai atrair esse cliente que está lá na rua para dentro da sua loja. E às vezes ele nem entrou, né, pensando em comprar algo, mas ele vai ver algo lá dentro e vai comprar. Então a vitrine é primordial para uma loja de móveis, para uma loja de decoração. E essa vitrine você pode montar ela de vários modos, né? Colocando, por exemplo, os teus produtos em destaque, sempre atualizando essa vitrine, porque às vezes a pessoa passa diariamente ali. Então, se você deixar muito tempo a mesma vitrine, aquela pessoa já vai ter aquela monotonia de ver sempre aquela mesma coisa, nem vai se atrair para dentro da loja. E você precisa mexer com os sentimentos do cliente, com as emoções dele, com o desejo de adquirir esse produto para sua casa. E como você vai fazer isso, mexendo com as emoções? É colocando coisas bonitas, novidades, né, tendências ali na sua vitrine, setorizando também, colocando, digamos, 3 produtos do mesmo perfil juntos, porque o olho, né, vai bater ali em cima, embaixo e no lado, e isso vai atrair, vai mexer mais. A iluminação é muito importante também nessa vitrine, porque a gente sabe que a iluminação, ela mexe com os nossos sentimentos, né, e isso então vai mexer, né, com essa parte emocional do cliente para fechar vendas. Isso é muito importante. Então é interessante você contratar um profissional para fazer um projeto de iluminação, né, da sua vitrine, da sua loja, porque uma iluminação correta no lugar correto vai dar todo o diferencial para deixar essa decoração impactante, né, e o cliente também aconchegante, confortável dentro da sua loja. Para você decorar a sua loja, no caso, fazer uma boa decoração para atrair esse cliente, para fechar. Não basta você só distribuir lá de qualquer maneira o colchão com plástico em cima, porque isso não vai atrair a emoção, isso não vai despertar um desejo de compra, porque a gente é muito visual. Então a gente primeiro, se a gente gostou da embalagem, a gente vai procurar saber o conteúdo. Então eu estou olhando ali uma cama maravilhosa numa loja, com uma colcha linda, uma colcha bordada, cheia de travesseiros e almofadas em cima dela. De preferência cores neutras, que são aconchegantes, né? Um bege, um branco com marrom, uma cor suave, um rosé, um azulzinho clarinho, algo assim. Já para deixar aconchegante, sofisticado. Então o cliente, o que ele vai imaginar? Ele vai entrar na sua loja e vai ver essa cama maravilhosa, e às vezes nem é tão caro, né? Na internet a gente encontra muitas lojas que vendem, né? Jogo de cama, colcha, travesseiros, que é um valor super acessível. Como tem de materiais mais nobres, tecidos mais nobres que custam mais caro, mas tem super acessível. É possível ter uma cama maravilhosa com 200, 300 reais, né? Não precisa investir 2, 3 ou muito mais numa cama. Um exemplo da decoração dessa colcha, certo? Tanto para o cliente decorar a sua casa, como o lojista decorar a sua loja. Então é importante a sua cama da loja estar maravilhosa, porque o cliente entrou ali, ele vai sonhar com aquela cama. Ele vai sonhar lá, ele vai imaginar na hora a casa dele, o quarto dele.
E ele vai pensar, eu queria tanto ter essa cama maravilhosa. Então eu já vou perguntar, né? Qual o valor dessa cama? Qual o valor desse colchão? E é importante você setorizar também a decoração da sua loja por família. Por exemplo, o quarto. Você setoriza dentro da loja aquele ambiente do quarto. Ali vai ter todo o mobiliário do quarto. Vai ter a cama, vai ter o colchão, a cabeceira, a mesinha lateral, papel de parede, objetos decorativos para aquele ambiente. Porque às vezes o cliente ele não vai conseguir comprar um móvel mais caro ou algo que ele está sonhando ali, o roupeiro dos sonhos ou a cabeceira, mas ele gostou daquela mesinha e aquela mesinha ele consegue levar. Então já está tudo ali, o cliente vai entrar na loja, vai atrair o olhar dele e ele está naquele ambiente todo, né, montado para o sonho dele. Você tem que mexer com o sonho do seu cliente para ele adquirir o seu produto. E também a gente sabe que quando se entra na loja, a zona quente da loja é sempre o lado direito. Quando o cliente entra, ele vai para o lado direito. Então, ali no lado direito, você setoriza com as tendências, com aqueles produtos que têm mais destaque na sua loja e monta o cenário. Também, você tem que ter o ponto focal da loja. Para o cliente não só entrar e ficar ali onde que ele quis, seja na cozinha, na sala, no quarto, porque está setorizado dentro da loja. Mas que ele circule em toda a loja, porque às vezes ele vai encontrar algo ali que ele nem pensava em comprar e você vai conseguir fechar uma venda. Então, você coloca o ponto focal. Onde que é o ponto focal? No centro da loja. E o que você vai colocar no centro da sua loja? Você vai montar ali um cenário, digamos, com coisas bonitas, tendências e algo que vai despertar curiosidade, mesmo que ele não queira comprar, mas ele vai ficar curioso para saber. Então, ele vai se mover lá para o centro da loja para olhar aquilo que está brilhando. Por exemplo, produtos mais luxuosos, tendências, coisas mais diferenciadas, lá no centro da loja. Daí ele olhou, às vezes não vai levar, mas ele já vai circular por toda a loja, vendo todos os seus produtos, e isso é muito interessante. E também é importante ter uma luz, né, bem clara dentro desta loja, para o cliente realmente ver a cor, a textura do material que ele está comprando. Também é importante ter um som ambiente aconchegante, para esse cliente se sentir, né, no mundo dos sonhos, para ele realmente comprar. E também setorizar, tanto na vitrine quanto dentro da loja, produtos mesclados dentro daquela família. Sala, cozinha, banheiro, varanda. Mas, assim, produtos, digamos, de valores diversos. Você não vai colocar só produtos mais caros, nem só os produtos mais acessíveis. Você dá uma mesclada, principalmente na vitrine, porque assim o cliente vai ver que você tem variedade. E também isso atrai, né? Muito legal, muito interessante essas dicas. Alguns detalhezinhos que às vezes a gente não sabe, como por exemplo essa parte da parte do lado direito da loja ser mais quente, né? Então, algumas informações que fazem muita diferença na hora de montar uma ambientação de loja. Outra coisa que eu queria também te perguntar é uma prática que eu percebo que tem crescido bastante, que é a da consultoria na hora de fazer essa parte de design de interior. Então, aquela pessoa que vai lá, entende melhor o perfil do cliente, escolhe os móveis, já pensando no perfil do cliente. Você acha que isso faz a diferença na hora da venda? Faz sim. Porque, por exemplo, se o cliente ele fez uma consultoria, né? No caso, eu sou acostumada a fazer consultorias online, né, para todo o Brasil, e com projeto 3D. Então, porque o projeto 3D o cliente vai entender, ele vai enxergar ali o seu ambiente já decorado, né? Às vezes a pessoa não vai poder pagar um profissional para fazer um projeto executivo, digamos, para fazer realmente o design de interiores desse ambiente da casa dela, mas ela consegue fazer uma consultoria que se torna mais acessível, mas ela é personalizada, porque ela é de acordo com o estilo daquela pessoa, os seus gostos, que envolvem a sua profissão, os seus hobbies, as suas crenças, a sua personalidade. Então, se você é uma pessoa moderna, jovem, dinâmica, geralmente a sua casa vai ter esses pontos, né? Não vai, às vezes, ser também uma bagunça ali cheia de cores e tudo, mas vai ter um colorido. Agora, se você é uma pessoa mais séria, mais centrada, geralmente você não vai ter um ambiente como as roupas da gente. A gente não. Se é uma pessoa que não usa muito colorido, tá? Rosa, azul, verde o tempo todo, dentro da casa dela também não vai ser assim, as paredes, os móveis. E a consultoria, ela vai fazer esse cliente focar no que realmente ele gosta e com o projeto 3D ele vai conseguir enxergar. Então, às vezes ele está em dúvida, por exemplo, para decorar a sala dele, ele não sabe se aquele sofá que ele gostou na loja, por exemplo, é um sofá maravilhoso, só que é um sofá azul.
E ele não sabe como enquadrar esse sofá lá dentro da sala dele, mas ele gostou, tanto do tecido quanto do modelo, mas ele ficou com medo, é algo mais ousado. Com a consultoria ou o projeto 3D, ele já vai enxergar aquele sofá naquele tamanho, naquele modelo, dentro do ambiente, né? E do tamanho exato do ambiente dele. E daí o profissional vai conseguir montar, né, essa decoração e esse projeto para passar para ele essa consultoria, dizendo, não, é muito possível. Olha só, tu colocou o teu sofá aqui azul, mas tu coloca uma mesinha, então, digamos, branca ou espelhada para dar esse contraste. Não vai colocar ali a mesinha laranja ou uma mesinha colorida. E tudo, às vezes, o cliente ele não consegue enxergar porque ele não trabalha com isso. E ele não consegue montar, né? Por exemplo, um painel de TV, ele não consegue entender que se você colocar um painel, por exemplo, na horizontal, ele vai ampliar o campo de visão e vai ampliar visualmente essa sala que é pequenininha. Agora, se ele colocar um painel pequenininho, vai focar ali naquele painel pequenininho na parede, vai parecer que a sala dele vai diminuir mais ainda. Então, com a consultoria e com o 3D, ele consegue enxergar. Nossa, realmente, nossa, mudou totalmente a minha sala, ou a minha cama, a cabeceira da cama. Por exemplo, o quarto é pequenininho, usa a cabeceira na horizontal, vai ampliar visualmente, vai parecer que o quarto é bem maior, mais aconchegante. Um exemplo, né? A cozinha, tantos outros móveis da casa. Então, a consultoria, ela vai realmente direcionar o cliente para aquilo que ele nem pensava às vezes. Então, ele vai querer, às vezes, até o pacote fechado, né? Ah, não, então eu já vou aproveitar e comprar o sofá, essa mesinha de centro, essa mesinha lateral, já vou comprar esse tapete. Então, engloba todo o conjunto. Então, a consultoria, eu acredito que é essencial, tanto para o cliente, né, conseguir realmente montar esse mobiliário, a casa dele dos sonhos, como para o profissional, lojista, conseguir vender, né, mais coisas da sua loja, não focar só naquilo que o cliente quer, porque geralmente o cliente está meio perdido às vezes, né? Ele sonha, vislumbra, mas não consegue às vezes colocar realmente no papel aquilo que ele quer. Então, ele vendo na consultoria, o profissional mostrando para ele que ele consegue montar esse ambiente, essa decoração, a tendência de fechar, né, mais vendas, mais produtos para o cliente só é bem maior. Então, é muito importante. E antes de eu fazer minha última pergunta, quero avisar para o pessoal que se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser aproveitar a presença da Grazi aqui e mandar alguma coisa que ficou, que não respondemos nessas perguntas, podem mandar. E eu queria saber agora, por curiosidade mesmo, se você avalia características desse cliente na hora de fazer essa consultoria. E quais seriam as características que você tem que se atentar mais na hora de indicar a cor de um sofá ou o tamanho de uma TV e etc. Então, a gente faz, né, o briefing desse cliente, que é o estilo dele todo, né? Qual é a faixa etária desse cliente? Ele tem alguma limitação? Seja uma limitação física, às vezes é um cadeirante, né? Às vezes é uma pessoa muito alta. Então, tudo isso tem que ser limitado. Qual é o gosto dele? Qual é o estilo decorativo preferido? Ele prefere uma decoração moderna ou uma decoração clássica? Ele prefere e tem condições, né, financeiras para adquirir algo mais sofisticado, mais nobre, seja um tecido de uma cortina, de um sofá, ou de um móvel planejado, ou sob medida, uma marcenaria, ou ele só consegue comprar mobiliários mais simples, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, moderno. Então, a gente tem que entender o que o cliente está buscando naquele momento. Ah, eu quero um ambiente mais simples, não quero gastar muito, né? Mesmo tendo condições, mas tu tem que descobrir qual é, né? A faixa etária desse cliente, a personalidade dele, os gostos dele e também o poder aquisitivo, porque não adianta tu indicar, né? Um mobiliário que vai fugir, ele vai até gostar, mas vai fugir totalmente do orçamento dele. Então precisa ter um orçamento adequado ao perfil social do seu cliente, também do que ele está buscando. Às vezes ele também investiu, né, economizou para fazer algo sofisticado naquele determinado ambiente. Então, mesmo que ele não tenha o poder aquisitivo às vezes maior, mas ele investiu e economizou para depois ir na loja comprar e fazer aquela cozinha dos sonhos, aquele quarto dos sonhos. Então, você tem que descobrir isso para indicar os produtos certos e indicar toda a parte de decoração voltada para o mobiliário, voltado para o revestimento, naquilo que o seu cliente quer. Então, você tem que descobrir. Se ele é uma pessoa jovem, moderna, então você já vai saber voltar, né, para aquela decoração. Se ele já é uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais
séria, que não quer nada muito chamativo. Então você tem que descobrir tudo isso nessa entrevista com o cliente, perguntando para ele o estilo de vida que ele gosta, para ele te passar e você conseguir então personalizar essa decoração. Legal, é muito interessante perceber essas características, que realmente faz toda a diferença para a pessoa gostar daquilo que você está apresentando, né? Mas, Grazi, foi muito legal conversar com você hoje. Todo esse conteúdo que você trouxe, com certeza, ensinou muito para todo mundo que está nos assistindo. Foi um prazer para nós você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Gabi. Foi um prazer estar aqui com vocês. Já aproveitem também para conhecer lá mais do meu trabalho no Construindo Minha Casa Clean, aqui no Instagram. E foi um prazer poder, né, transmitir para vocês essas dicas, né, e a gente trocar essas ideias. É sempre muito interessante. Agradeço de coração o convite e estamos abertos também para novas oportunidades. E, pessoal, quem chegou agora no finalzinho, a gente vai deixar a live disponível aqui no nosso perfil. Acho que a Grazi também vai estar postando no dela. Então, quem, Sim, vou compartilhar. né, vai estar disponível, pode assistir tudo que a gente conversou até agora desde o começo. Então, Grazi, tenha um ótimo dia. Muito obrigada mesmo por estar aqui hoje. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.